Gente, hoje nós vamos falar sobre o levantamento do governo do anticristo. Como acontecerá após o arrebatamento da igreja? Nós vimos que o mundo estará em caos, pessoas sem saber o que aconteceu, caos na economia, caos nas relações sociais, vai ter vandalismo, as pessoas vão atacar as lojas, saquear, o mundo vai estar estupefato. Nesta hora, eu acredito que na ONU será convocada uma reunião emergencial, né, de todas as nações mais importantes que compõem a ONU, eu diria Estados Unidos, todas as nações da Europa, nações importantes também da Ásia. E ali, gente, vai ser estabelecido um esforço, uma iniciativa para gerenciar o caos. Para que isso seja possível, o acordo de paz vai ser feito e vai ser capitaneado pelo anticristo, né? As guerras vão ser deixadas de lado e esse acordo de paz vai contemplar as religiões monoteístas do mundo, as três grandes religiões, né? Que são cristianismo, judaísmo e islamismo, tá? Esse acordo de paz determinará que tanto a Palestina será reconhecida por Israel, quanto Israel será reconhecido pela Palestina e pelas nações árabes. Vai haver uma série de acordos ali, acordos econômicos, troca de territórios, Israel vai ceder territórios, vai ser possível fazer uma rota, uma rodovia, né, que ligue a faixa de Gaza aos territórios ocupados. Hoje eles fazem parte, né, do território da Palestina, mas eles não têm comunicação e certamente o terceiro templo vai poder ser construído. Então, primeira coisa que eu quero falar é o acordo de paz. E este acordo de paz, na minha opinião, também estabelecerá um líder que gerenciará o mundo inteiro, a crise mundial, e esse líder será o anticristo. Como será o governo do anticristo? Eu quero ler para vocês Apocalipse capítulo 12, os versículos 1 a 6, que diz o seguinte: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal nos céus, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Isso aqui é uma situação que vai acontecer no meio da tribulação, 3 anos depois do governo do anticristo. Não é o tema daqui da minha discussão com vocês, mas o que eu quero falar para vocês é que o governo do anticristo vai ser o governo do dragão vermelho, que tem 7 cabeças e que tem 10 chifres, tá? E também nas cabeças 7 diademas ou 7 coroas. Ora, o que serão 7 cabeças do dragão e 10 chifres? Gente, chifre nas escrituras é sempre sinal de poder. Então, fala de 10 reinos, na minha opinião, 10 países que formarão esta coalizão, tá, de países apoiadores que darão autoridade para o governo do anticristo no mundo inteiro, tá? Neste governo haverá uma única lei, uma constituição mundial, haverá uma única moeda, uma moeda única digital, haverá uma única religião, a religião sincrética, que vai misturar todas as religiões, e obviamente o anticristo será adorado como Senhor e como Deus, né? Então, o governo do anticristo é o governo que terá 10 chifres, ou seja,
10 nações que darão apoio para ele e dividirão, né, o mundo em 10 regiões, mas fala aqui de 7 cabeças, tá? Quem é o dragão? O dragão é Satanás. Então, na verdade, o governo do anticristo será o governo de Satanás. Espiritualmente, quem vai estar manipulando por trás do anticristo é o próprio diabo. Agora, por que 7 cabeças? Gente, eu fiquei durante muitos anos tentando entender quem seria essas 7 cabeças, até perceber que essas 7 cabeças nada mais são do que 7 impérios que odiaram Israel e que se levantaram contra Israel para destruir Israel. E estas 7 cabeças é que darão o mesmo tom para o governo do anticristo, ou o governo do dragão vermelho, tá? Ou seja, o dragão vermelho, na primeira metade do seu governo, ele vai ser um homem com discurso de paz, mas que no final, na segunda metade, o que vai acontecer é uma grande perseguição e um ódio visceral, sobretudo contra a nação de Israel, né? Até que ele seja derrotado pelo Senhor mesmo. Mas quem são, portanto, as 7 nações que, ao longo da história de Israel, foram levantadas especificamente contra Israel para destruir Israel? Primeiro, o Egito. E os egípcios queriam destruir Israel quando eles estavam ali atravessando o Mar Vermelho. Foram eles que foram destruídos, né? Egito primeiro, Assíria depois. Os assírios invadiram as 10 tribos do norte e levaram cativos, espalharam, elas nunca mais voltaram. Em seguida, eles foram até as tribos do sul, Judá e Benjamim, e tentaram destruir, mas o rei Ezequias clamou ao Senhor, que o Senhor deu a vitória, mandou o anjo do Senhor que matou 185 mil soldados assírios numa só noite. E foi algo extraordinário. Então, o segundo reino que tentou destruir Israel é a Síria, é a segunda cabeça do dragão. Primeiro o Egito, segunda é a Síria, terceira é a Babilônia. A Babilônia também invadiu Israel, desta vez os reinos do sul, né, Judá e Benjamim, levou cativo o povo, eles ficaram 70 anos escravizados lá. O quarto reino, ou a quarta cabeça, são os medo-persas, tá bom? Os medo-persas sucederam os babilônios e também escravizaram, também dominaram, cobraram impostos e foram também aqueles que dominaram Israel e impediram que Israel tivesse, né, sua liberdade, embora os persas foram muito mais brandos que os babilônios, inclusive permitiram que aqueles que quisessem voltar do exílio voltassem. O quinto império é o Império Grego, que dominou Israel, né? E aqui a gente tem que entender que a palavra Grécia aqui, no grego, é Yavan. Yavan é o nome de uma região na Turquia. Então, embora a tradução seja Grécia, aqui a gente poderia falar de uma região da Turquia, tá? O sexto império que dominou Israel foi o Império Romano. Inclusive, do nascimento de Jesus, eram os romanos que dominavam o território todo de Israel também, né, gente? E sabemos que Roma foi quem destruiu o Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, e foi Roma também que no ano 135 expulsou todos os judeus da terra e proibiu que eles voltassem para o seu território. E a sétima cabeça, na minha opinião, é o governo do anticristo. Agora, o que estes 7 governos ou as 7 cabeças tiveram em comum, gente? Quero aproveitar e pedir, olha, você que está aqui, vai lá, gente, chame todo mundo, convide as pessoas para vir, porque está imperdível essa live, e eu vou daqui a pouco dar a oportunidade para vocês fazerem as perguntas, mas chame o pessoal, gente. Não perca a oportunidade de chamar os seus amigos,
seus familiares, porque estas lives são lives de puro conhecimento e também de oportunidade de ensinar a vocês. O que estas 7 cabeças têm em comum? Todas elas têm hoje, nos dias de hoje, a religião muçulmana como a sua maioria. Egito, maioria muçulmana. A Síria é a região do Iraque, religião muçulmana. Babilônia, também região do Iraque, religião muçulmana. Os medo-persas, os persas são os iranianos, religião muçulmana. Grécia, que na verdade é Yavan, uma região da Turquia, também religião muçulmana. Roma, aí vocês vão dizer, não, pastor, mas Roma é cristão, é o cristianismo. Mas detalhe, o Império Romano se dividiu em 2 impérios. O Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, e o Império Romano do Oriente, cuja capital era Istambul, né? Na verdade chamava Constantinopla, que é a atual Istambul, que também é muçulmano. Então, gente, todos esses reinos aqui têm uma coisa em comum. São muçulmanos. Então, o que eu penso, gente? Que o governo do anticristo, os 10 chifres são 10 nações. Mas as 7 cabeças são antigos impérios que dominaram Israel e que serão juntados, né? Serão impérios todos que estarão juntos para perseguir Israel. Porque eles têm um viés e vamos dizer assim, uma visão religiosa voltada para o islamismo. Agora você vai dizer, então, pastor, e a Europa? E as 10 nações da Europa? Bom, eu quero lembrar vocês que hoje a Europa está sendo invadida pelo islamismo. Nações como Bélgica, como Inglaterra, como França, como Alemanha estão sendo absolutamente invadidas. O crescimento do islamismo na Europa é exponencial, enquanto o cristianismo na Europa está cada vez mais menor. Mas nós não aceitamos isso não, a gente está fazendo a nossa parte, evangelizando, né? Nós, aí a Church, estamos invadindo a Europa e ministrando a palavra de Deus para que o povo que tiver sede e que quiser se converter tenha a oportunidade de conhecer a Jesus e ser salvo. Mas quando você pensa do ponto de vista geopolítico, na minha opinião, as 10 nações falam das nações que vão politicamente dar o apoio para Israel, mas as 7 cabeças fala de reinos antigos que estarão se juntando hoje dentro desse viés da religião muçulmana. Faz sentido? Faz todo sentido. Quando você estuda, por exemplo, o livro de Daniel, no capítulo 2, Daniel, ele tem uma visão de uma estátua, e todos esses reinos que eu citei aqui para vocês aparecem, né? Pelo menos a partir da Babilônia, né? Porque Daniel estava na Babilônia. Então ele viu a cabeça de ouro, que era a Babilônia, depois ele viu, né, os ombros de bronze, né, que são os medos persas, depois ele vê o ventre, não é isso? Não, os ombros de prata, depois o ventre de bronze, que é a Grécia, e no caso aqui é o Yavan, que eu chamo de Turquia, né? E por último lugar, o ferro, né, que é as pernas de ferro, é o Império Romano. E depois as pernas de baixo, a parte de baixo dos pés, barro misturado com ferro. O ferro fala de força. Então será um governo do anticristo, que é o dos 10 dedos do pé, ele será um governo que terá o lado da força do ferro e o lado da maleabilidade do barro. Então, para mim, é uma união de democracia, né, com um império despótico. Para mim, é literalmente a junção da Europa democrata com o Islã, que é mais impositivo, né? Onde não existe democracia, onde são teocracias, onde são governos mais rígidos. Então, eu creio que dentro deste grupo, desta coalizão que vai se juntar
né, para o governo do anticristo, terá um acordo de paz entre a Europa e entre os islãs, as nações islâmicas, entre judeus cristãos e também muçulmanos. Só que na metade da tribulação, quando eles decidiram que eles vão perseguir Israel, imagine o que está por trás disso, né? Então, gente, os 10 chifres, na verdade, são, na minha opinião, as 10 nações da comunidade europeia. E as 7 cabeças falam dessas nações islâmicas que se juntarão a esta coalizão de nações europeias. Tá? Agora, é importante vocês entenderem que para que este governo seja implementado, tá? O mundo vai ter que dar autoridade para o anticristo e o mundo vai acabar com as economias nacionais, tá? O mundo não vai ser mais uma nação, não terá muitas nações, será uma só nação global, uma só economia implementada pela marca da besta, né? Quem não tiver a marca não pode comprar nem vender. Uma só religião. Quem vai implementar isso vai ser o falso profeta, será um grande líder mundial religioso. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não vou dizer, mas vocês que são inteligentes já sabem que muito provavelmente quem será o falso profeta, né? O maior líder religioso do mundo, mas isso terá uma só moeda, tá? Atrelada à marca da besta. Tá? Esta moeda não será uma moeda papel, será uma moeda digital, de maneira que quem não tiver a marca da besta, na minha opinião, um microchip, um microprocessador ou um nanorobô, que estará ou na mão direita ou na testa e que controlará as pessoas em todos os sentidos. O ir e o vir, não é isso? As pessoas serão absolutamente controladas. Só conseguirá sobreviver quem não aceitar essa marca e que conseguir fugir. Porque uma vez que a pessoa receber a marca, ela será rastreada e achada onde quer que ela esteja. Então, quem aceitar a marca não terá salvação, não terá mais volta, gente. Uma só economia, uma só religião, uma só moeda. E lembrando, a primeira metade, tá? A primeira metade deste governo será uma metade de tempos de paz, pelo menos no papel, né? Porque vai haver guerras, porque vai haver fome, porque vai haver pestes, mas o anticristo estará lutando para implementar leis marciais, leis rígidas e duras para garantir a paz. O discurso será de paz, tá? Mas na metade da grande tribulação, gente, ele vai entrar no Santos dos Santos, na minha opinião, na inauguração do terceiro templo, que será construído durante a primeira metade da tribulação. Bem na metade, ele vai entrar no Santos dos Santos e ele vai dizer: eu sou Deus, vocês me adorem porque eu sou Deus. Está todo mundo perguntando, todo mundo dizendo que eu sou Deus, eu sou mesmo. E aí, Israel, gente, importante vocês entenderem que a visão de Israel a respeito do Messias não é que ele é Deus, é um líder mundial que trará a paz. Então, segundo os judeus, o terceiro templo só será reconstruído quando o Messias vier. Então, quando fizer o acordo de paz, quando o terceiro templo for reconstruído, eles vão dizer: olha, ele é o Messias. E eles vão, né, vão dar toda a honra que ele está esperando e que eles querem dar ao Messias. Mas no momento que ele entra no Santos dos Santos, eles vão dizer: você não é sumo sacerdote, você não tem direito de estar aí. Você está dizendo que você é Deus? E 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vai dizer que ele vai entrar no Santos dos Santos e vai ostentar a si mesmo como se fosse Deus. Então ele vai deixar claro: eu sou Deus mesmo e vocês podem me adorar, não tem problema nenhum. O povo judeu fala negativo. Você não é sumo sacerdote e tampouco é Deus. Nessa hora, o pacto é quebrado e nesta hora, o dragão, tá? O dragão, gente, é que se volta contra Israel, que vai se refugiar no deserto
muito provavelmente ali na região de Petra, né? Porque ali é uma região de grandes cânions, muitas cavernas nas montanhas. Então, o povo judeu vai se refugiar ali, vai haver um remanescente que vai permanecer vivo, né, até a volta de Jesus. Então, o governo do anticristo vai ter metade do seu tempo como um governo de paz e a outra metade do seu tempo como um governo tirano que vai matar, que vai decapitar todos aqueles que não aceitarem a sua marca e até mesmo obedecerem cegamente a tudo que for dito. Então, gente, vai ser um período muito difícil, mas vale a pena dizer que nós estamos vivendo num período onde todas essas coisas já estão sendo preparadas, né? A marca, por exemplo, da besta. Já existem nações que estão colocando chips dentro de si mesmo, das pessoas. Por quê? Porque em 3 anos e meio você não consegue resolver isso no mundo inteiro. Então, eu acho que boa parte da implementação vai acontecer antes do arrebatamento. Inclusive, o término da moeda papel, eu creio que nós vamos ver isso. Inclusive, uma moeda digital única, eu creio que isso tudo pode ser implementado antes do arrebatamento. Mas o acordo de paz, entendeu? Que vai efetivamente dar início à tribulação, vai acontecer após o arrebatamento. Eu creio que nós vamos ver tudo, as movimentações, mas a verdadeira assinatura, o acordo de paz definitivo, já dá início à grande tribulação. E eu creio que a igreja não estará aqui nem um dia, nem uma hora na grande tribulação.